Olá, pessoas! Bom dia, boa tarde, boa noite. Como vocês estão? Não sei que hora que vocês vão assistir esse vídeo. Então, se assistirem, curtam, compartilhem aí. É uma reflexão para o nosso dia de hoje. Essa reflexão veio desde segunda-feira, quando eu peguei meu devocional para fazer. E a primeira coisa, quando eu bati meus olhos nesse versículo aqui de Gênesis 37, o 3. Jacó amava José mais que a qualquer outro de seus filhos, pois José havia nascido quando Jacó era idoso. Por isso, certo dia, Jacó encomendou um presente especial para José, uma linda túnica. E essa é a palavra túnica. Quando eu bati os olhos nessa palavra, o Espírito Santo ministrou no meu coração. Túnica, no caso ali de Jacó, foi um presente que ele deu a José. Por quê? Porque José era um filho muito amado, um filho que veio já quando ele já estava idoso, né? E um filho vindo de Raquel, uma mulher que ele amava, que ele trabalhou 7 anos para conquistá-la, para tê-la, né? E aí foi quando Labão o enganou, né? Mas Jacó, infelizmente, colheu o fruto do engano que ele praticou com o seu próprio pai. Mas esse não vem ao caso, hoje é sobre túnica. E aí eu dei uma estudada em túnica. A túnica, ela vem do latim, vestimenta interior. E no português é um vestuário longo, solta no corpo, com sem mangas, que cobre o corpo até os joelhos ou tornozelos. E essa peça era usada em contextos religiosos, cerimoniais ou simbólicos. Além do literal, a palavra túnica, ela pode significar também proteção, dignidade, identidade, pureza ou autoridade. Olha só quão forte é essa palavra túnica, né? Essa palavra túnica, lá no caso de Jacó, significava o amor que ele tinha por José, né? E é com essas vestes que Deus nos veste, né? Vestes de amor, de cuidado, de proteção, né? De dignidade. Aí separei alguns versículos aqui, igual lá em Gênesis 3:21, Deus fez túnicas de pele para Adão e Eva. Olha só, quando Adão e Eva caíram em pecado, né? Deus não julgou primeiramente, Deus foi lá cobri-los com a proteção, com amor, com carinho, né? Fazendo lá a túnicas de pele para eles. Então, olha só, lá em Isaías 61:10, veste de salvação e manto de justiça. Então, Deus nos veste com a túnica da salvação, com a túnica da justiça. Deus está sempre cuidando daquilo que a gente não consegue cuidar, né? Quando alguém faz algo contra nós, quando o inimigo luta de todas as formas para nos derrubar, Deus nos veste com a túnica da salvação e da justiça e cuida de nós. Responsabilidade espiritual, quando alguém tirava a túnica ou rasgava, muitas vezes era sinal de luto, de arrependimento ou perda de posição. A túnica também indicava o chamado, que aí vem Jesus, né? Jesus e a túnica sem costura. As túnicas de Jesus, João 19:23, não foi rasgada, mostrando que sua obra é perfeita, inteira, indivisível, não se divide, não se rasga, né? Então, olha só quanto significado numa palavra só, que a gente pensa que é uma simples vestimenta, né? Mas, lendo lá em Gênesis, logo quando eu bati os olhos, o Espírito Santo me ministrou que era essa palavra do dia, né? Para eu vestir as túnicas do nosso Deus. Deus estava me vestindo com as túnicas dele. Todos os dias Deus nos dá vestes novas. Até tem um louvor que eu gosto muito. Me vestiu com roupas novas, pôs azeite em minha cabeça, me deu um lugar na mesa, o meu pai não me rejeita. Olha que lindo, né? Aí de túnica veio a palavra expansão. Por quê? Porque eu vindo da praia para casa, ali perto do farol, que eu estou em Peruíbe, litoral de São Paulo, perto do farol não, perto da rodoviária, passou uma moça com uma camiseta preta, e nessa camiseta tinha uma palavra. E eu fiquei curiosa para ler essa palavra, e essa palavra era expansão. E aí eu fui estudar a palavra expansão, e expansão no sentido espiritual, amplia a capacidade do coração, aumenta a visão, fortalece a fé, estica os limites internos antes de mudar o externo. Então, Deus, ele nos faz sair da zona de conforto, romper limites. Aí veio romper, rompimento, que eu já havia falado. Deixar crenças pequenas, né? Então, tá ali, ó, Jabez, lá em 1 Crônicas 4:10, fala: Ah, se me abençoares e ampliares as minhas fronteiras. Então, a expansão, ela vem sem pressa. Após o preparo, durante o processo, no tempo certo de Deus. Então, Deus, ele cuida lá do nosso interior, né? Ele nos alinha quando a gente deixa também, né? Com os planos dele. Para quê? Para depois vir a amplificação, que é uma palavra que também, desde o começo desse ano, ficou na minha mente. Então, Deus expande para amplificar. Porque se Deus, ele amplifica primeiro, nada dá certo, porque não foi tratado o seu interior ele não se expandiu, você não se expandiu em fé, você não foi fortalecido, né? A sua visão espiritual não está capacitada, né, para enxergar o que Deus quer da sua vida, o que Deus quer da minha vida. Então, olha só, Deus te veste
com as vestes da salvação e da justiça, as vestes do cuidado, as vestes do amor. Ele te expande por dentro, ele te molda, ele te transforma, para depois você viver os sonhos e os projetos de Deus amplificados, para depois eu viver os sonhos de Deus amplificados. Olha só, que lindo, né? Então fica aí, pega essa visão, né? Reflita também, leia a palavra, ore, né? Jejue, porque a gente precisa estar abastecido do nosso Deus. Amém.